nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos chamar a presença de Deus. Pai, graças nós te damos por estarmos aqui na tua presença mais um dia, Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem estado conosco todos os momentos, Deus. Nós sabemos que tu és o grande eu sou nas nossas vidas, Pai. Que tu és maior do que qualquer outra coisa. Pai, nós chamamos a tua presença nessa terra, Deus. Pai, assim como o Senhor se faz presente aqui em nosso meio, Deus. Pai, eu intercedo para a vida desta pessoa que está vendo esse vídeo agora. Senhor, vai de encontro a esta vida, Deus. Pai, que ele possa sentir a tua presença, Deus. Pai, que o coração dele esteja quebrantado para ouvir a tua voz, para que ele possa entoar esses louvores a ti, que eles possam ouvir a palavra e ser cheios, que a nossa fé seja acrescentada, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Coloca os teus louvores na nossa boca, Senhor. Que nós possamos ser apenas um meio, Senhor. Que nós podemos ser apenas, Senhor, a ponte que faz com que a tua palavra chegue à vida dessas pessoas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Agora nós iremos louvar, se chama Quando Ele Vem. Amém? É um louvor que... O que você faz quando você
Ele. E eu gosto muito desse louvor. Deus fala sempre muito comigo, desde a primeira vez que eu ouvi Ele, porque realmente, queridos, tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, tem tudo a ver com Deus. Todo esse momento que nós estamos vivendo tem tudo a ver com Ele. Que nós devemos olhar para os céus, buscar as coisas dos céus e não apenas ficar olhando para essa terra. Amém? Mesmo que eu
também você pode se deleitar, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de presença, Ele está em todos os lugares e em todos os momentos, amém? Nesse momento agora o Júnior irá trazer a palavra para nós, a lição, dando sequência do nosso livro, e que Deus possa estar nos usando a vida dele grandemente, e que você possa abrir o seu coração, a sua mente para estar recebendo essa palavra agora, amém? Olá, gente, tudo bem? Graças e paz de Deus a todos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, né, no curso dos jovens, defensores da fé. Nós daremos continuidade às nossas lições. Hoje nós estaremos falando sobre seu momento diário com Jesus, que é chamado por muitos como devocional, né? Aquele momento que você está a sós com Jesus Cristo, nas suas orações, na leitura da palavra. E a lição de hoje vai nos ensinar algumas coisas, né? Antes de nós começarmos, gostaria de fazer uma oração por você, né? Para que Deus possa usar a minha vida, né? Para que Ele possa falar através da sua palavra, ao seu coração. Amém? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, pedindo, Deus, a Tua graça, misericórdia, pedindo que o Senhor nos capacite, ó Deus, a fazer o melhor para Ti. Usa a minha vida, Jesus, para anunciar e pregar a Tua palavra, que o Senhor cresça e eu diminua cada dia mais e mais, e nesse momento também, Jesus. E que quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo esse vídeo, Jesus Cristo, que o Senhor possa tocar o seu coração, que o Senhor possa fortalecê-lo, que o Senhor possa trazer ânimo, Jesus, para amá-lo, para a sua vida, para que ele também possa, Deus, a cada dia, a cada momento, ter o seu devocional, o seu momento com o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Nós estaremos estudando, como eu já falei, sobre o nosso momento diário com Jesus, né? Muitos de nós temos esse costume de fazer isso, temos esse momento com o Senhor Jesus Cristo, de entrar no nosso quarto, fechar a porta sozinho, orar, né? Buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, buscar uma direção, buscar um auxílio, buscar uma resposta do Senhor Jesus Cristo, né? E o que significa uma devocional? O que quer dizer essa palavra, né? E pesquisando, devocional quer dizer demonstração de devoção e admiração por algo ou por alguém. Eu creio que quando você está no seu quarto, quando você entra para orar, é porque você deseja estar com Jesus Cristo, é porque você tem admiração, é porque você tem prazer, vontade e necessidade de estar com Ele, né? E essa palavra normalmente ela é relacionada com o aspecto religioso, que é um período de tempo que a pessoa separa para se dedicar a Deus, fazendo suas orações, seus agradecimentos e suas leituras, né, da Bíblia, daquilo que você quer ouvir naquele dia, naquele momento, ou se você já tem um estudo programado, né, você entra no seu aposento, onde você se sentir melhor para poder falar com Jesus Cristo. Nós também sabemos que nos dias de hoje é muito difícil, né, a gente separar tempo para essas coisas, separar tempo para Deus, apesar de que Deus não aceita resto, né? Deus, Ele quer a primícia, Ele quer o nosso melhor, né? E como eu já acabei de falar, é difícil a gente achar tempo com tantas coisas para fazer na nossa vida, né? A nossa vida é tão corrida, tem os nossos trabalhos, alguns têm a faculdade, outros têm seus cursos. A gente se ocupa com tanta coisa e às vezes se esquece de dar o nosso tempo para o Senhor Jesus Cristo, através das nossas orações, através da busca do conhecimento da palavra de Jesus Cristo. Nas lições passadas, né, nossos irmãos comentaram sobre a necessidade de orar, a necessidade de ler a palavra de Deus para que possa buscar conhecimento, para que possa buscar revestimento do Espírito Santo, para que você possa estar fortalecido na presença do Senhor Jesus Cristo. E além de tudo, né, do nosso tempo tão corrido e tão ocupado com tantas coisas, às vezes quando nós temos um tempo disponível, a gente acaba ocupando ele com coisas fúteis. A gente passa tempo de frente à televisão, outros vão jogar videogame, outros ficam na Netflix, né, gastando todo esse tempo, né, que a gente poderia estar dedicando em oração por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos pais, pelos nossos entes queridos.
tempo de leitura no nosso devocional, aprendendo mais e mais sobre Deus, aprendendo mais de Deus, né? E essas coisas, elas nos impedem de amadurecer, elas nos impedem de crescer espiritualmente e ter um vínculo e ter uma intimidade com Jesus Cristo, né? E é importante que você separe esse tempo, é importante que você tenha esse tempo determinado para que você possa estar diante do Senhor, aprendendo a sua palavra, buscando a sua presença, né? E outra coisa que acontece é que às vezes a gente deixa esse tempo apenas para o culto do final de semana, né? A gente, às vezes, a grande maioria das igrejas hoje em dia tem culto apenas aos domingos. E às vezes a gente deixa esse tempo para ler a palavra de Deus só no culto no domingo. A gente deixa de orar somente aos domingos no culto. E a gente se esquece que a nossa vida, ela tem que ser de constante oração, de constante busca de conhecimento, né? A palavra de Deus diz que nós devemos buscar Ele todos os dias, nós devemos orar sem cessar. E isso é importante que você faça isso. Eu queria ler com você aqui 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E essa é a importância do devocional. Mesmo que a nossa carne vá envelhecendo, vá se corrompendo com o passar do tempo, nós somos jovens hoje, amanhã nos tornaremos velhos, porque isso é a natureza, foi assim que Deus nos fez, mas o homem interior, o nosso espírito, ele tem que se renovar dia após dia. Todos os dias nós temos que, né, comer um pouco da porção da palavra de Deus. A palavra de Deus também nos diz que lá no deserto, quando o povo estava saindo do Egito, o Senhor enviava o seu maná toda manhã. E assim na nossa vida não pode ser diferente. Eu acho que toda manhã, assim como a gente se alimenta todo dia, nós devemos também alimentar o nosso homem interior, o nosso espírito. Todos os dias nós devemos estar alimentados para que nós não vamos sentir falta do Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler outra passagem com você. Está lá em Isaías capítulo 40, verso 30 e 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a importância do nosso devocional, do nosso tempo com Jesus Cristo. Como eu já falei, como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, ainda que o homem exterior se canse, se corrompa, né? O homem interior, o nosso espírito tem que se renovar a cada dia para que nós que esperamos no Senhor tenhamos as nossas forças renovadas, para que assim como a águia, nós possamos subir o mais alto possível, que na nossa caminhada, na nossa corrida, a gente não venha se cansar, né? Mas que o Espírito do Senhor Jesus Cristo venha nos renovar a cada dia, né? E voltando aqui ao nosso momento diário com Jesus, através do nosso livro que nós estaremos dando continuidade, nós estamos na lição de número 29 do nosso livro aqui, Manual do Discípulo, né? Nós vamos dar continuidade. Uma coisa importante sobre o devocional é que uma das questões que fala conosco é em que momento nós devemos fazer, né? Quando nós devemos fazer. Muitas pessoas gostam de dar as primeiras horas do dia, né? Assim que se levanta, assim que acorda, tem o seu momento devocional com Jesus Cristo. Não que isso tenha que ser uma regra na sua vida, independente se você pode fazer de manhã, se você pode fazer de tarde, se você gosta de fazer antes de dormir. O importante é que você faça, o importante é que você tenha esse momento e esse contato com Jesus Cristo. Certa vez eu ouvi uma pergunta que dizia assim, qual é o melhor método de evangelização? E a resposta é bem simples, o melhor método é aquele que você faz. Ou seja, não existe um melhor método para que você possa fazer o seu devocional. O melhor método que você possa fazer é aquilo que você faz. O importante é que você faça, né? E no nosso livro aqui, ele vai dar algumas ideias de como tem que ser o nosso devocional, né? E ele vai falar aqui que primeiro
precisa ser um hábito. A gente precisa ter esse hábito na nossa vida, assim como a gente acorda, assim como a gente toma banho, assim como a gente almoça, janta, toma café, assim como nós temos nosso hábito de ir ao trabalho, nós temos nosso hábito de ir à escola. Ter o nosso momento devocional com Jesus Cristo também tem que se tornar um hábito nas nossas vidas, né? E mais do que ser um hábito, precisa ser prazeroso. Nós precisamos ter a necessidade, nós precisamos ter o desejo em nosso coração de ter, né, esse momento com o Senhor Jesus Cristo, né, nas nossas vidas. Outra coisa que o nosso livro vem nos ensinar é que precisa ter uma hora e um lugar sem distração, né? Às vezes a gente vai ler a palavra, vai orar e acaba deixando o celular ligado e chega mensagem, né? Às vezes alguém que acaba ligando atrapalha o seu momento com o Senhor Jesus Cristo. E é importante que você, né, no seu momento devocional, quando você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, que nada venha atrapalhar esse momento com Jesus Cristo, o seu momento de oração, o seu momento de leitura. É preciso que você esqueça o mundo exterior e se conecte com o mundo, né, lá de cima, com o céu, com Jesus Cristo, para que nada venha limitar, para que nada venha te distrair e tirar a tua atenção daquilo que Jesus quer falar com você através da sua palavra. Em terceiro lugar, importante que antes de você começar o seu momento devocional, é que você inicie com uma oração. É importantíssimo, né, que você, sempre que você for começar o seu momento devocional, que você ore ao Senhor pedindo uma direção, pedindo instrução, pedindo conforto, pedindo pela vida de alguém e pedindo também uma correção para aquilo que está errado possivelmente na sua vida. É preciso que você peça, né, direção ao Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós devemos fazer em quarto lugar é ler a palavra. E o que os grandes homens, os grandes pastores, essas pessoas que têm esse momento devocional, o que ela recomenda que na tua leitura do devocional é que você não leia grandes partes da Bíblia, ou um capítulo inteiro, ou um livro inteiro, mas que você se dedique a uma pequena porção da palavra de Deus e medite nela, procure saber, pesquise sobre ela, né? Leia com atenção, se possível leia 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes for possível, para que você possa entender aquilo que você está lendo. Por isso, o recomendado aqui do nosso livro é que você se dedique a uma pequena porção da palavra de Deus e que você não acabe lendo muitas coisas e no final não acabe compreendendo, entendendo praticamente nada, né, daquilo que você acabou de ler. E em quinto lugar, o livro nos recomenda que após ler, procure alguns comentários, né, para ter esclarecimento do que você acabou de ler na palavra de Deus. Nós temos vários livros, folhetos, nós temos calendários de leitura e também nós temos a Bíblia, né? Hoje em dia as Bíblias elas vêm bem completas assim, elas vêm com esboço, vêm com notas de rodapé, prefácio, comentários, falando sobre datas, sobre o autor, falando sobre, né, os destinatários, as características literárias, falando sobre o propósito que aquele livro foi escrito. E você tendo essas Bíblias hoje em dia, que elas são bem completas, você consegue ter um entendimento, você consegue ter uma compreensão melhor daquilo que você está lendo, né? Para que você tenha, digamos assim, uma bússola de como se guiar naquilo que você está procurando, naquilo que você está querendo aprender. Né? E também nós temos uma ferramenta importante nos dias de hoje, que é a internet. Hoje nas suas mãos aqui você pode pesquisar no Google, você encontra vários comentários, vários pastores falando sobre aquele tema ou sobre aquele capítulo ou versículo que você acabou de ler. Né? O Google também tem coisas boas, apesar de ter muitas coisas ruins, mas você encontra também pessoas ali falando e explanando sobre o Evangelho, sobre a palavra de Jesus Cristo. Em sexto lugar, né, o nosso manual aqui vem dizer que você deve se assegurar de terminar o seu devocional com oração. Você primeiro começa orando, pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus que te ilumine, que te dê sabedoria, e no final de tudo você entrega o seu momento devocional, você agradece ao Senhor Jesus
com a oração, né? Agradecendo a Ele por aquilo que Ele te falou e pela resposta que Ele te deu, né? E é necessário também fazer as orações para que você possa pedir força também, né? Pedir entendimento, assim que você terminar de ler a palavra de Deus, que você possa pedir sabedoria, possa pedir, né? Entendimento ao Senhor para que Ele te dê capacidade de você compreender aquilo que você leu. E em sétimo lugar, é importantíssimo e recomendado também, né, pelo nosso manual e por algumas pessoas que têm esse costume de fazer o seu devocional, que você compartilhe com alguém. Isso te ajudará a memorizar, isso te ajudará a compreender, isso te ajudará, né, a ensinar também para alguém. De repente alguém está necessitando ouvir uma palavra e compartilhando com alguém você estará ajudando não somente a tua compreensão, mas também aquela pessoa que estará ouvindo. Por isso é importante que você compartilhe aquilo que você aprendeu com as pessoas, né? Ou com alguém mais íntimo, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu pastor, com o teu líder de célula, seja lá quem for, com quem você vai conversar, com quem você vai se abrir, para buscar também, às vezes, ajuda e conhecimento, né, mais profundo sobre aquilo que você acabou de ler. E dando continuidade aqui, irmãos, eu quero continuar falando sobre a importância da oração e a importância de ler a palavra de Deus. E nós vamos tomar como base aqui, em relação às orações, o livro de Efésios, né? A carta de Paulo aos Efésios, que fala o seguinte. Vamos ver aqui, Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o 19. Bastante conhecido de todos nós, que fala sobre a armadura de Deus, que nós devemos nos vestir da armadura de Deus, que diz assim, versículo 10. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vista-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não lutamos contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem os sapatos para a prontidão, para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do maligno, né? Recebam a salvação como capacete, né? E a palavra de Deus como espada, que é o Espírito Santo que lhes dá. Como que eu posso adquirir e pegar a minha armadura? Como que eu posso estar fortalecido? Como que eu posso estar cingido os meus lombos com a verdade? Como que eu posso estar vestido com a couraça? Como que eu posso estar protegido com o escudo da fé? Como que eu posso ter a minha mente protegida com o escudo, com o capacete, para que os dardos do inimigo não venham me proteger? No versículo 18 desse mesmo capítulo 6, da carta de Paulo aos Efésios, ele mesmo responde, né? Ele diz assim, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, né? Não desanime e orem sempre por todo o povo de Deus, né? A resposta que o apóstolo Paulo nos dá aqui, através da oração, como que nós podemos nos proteger contra os dardos do inimigo, como que nós podemos resistir no dia mau, através da oração, fazendo tudo isso orando ao Senhor. Nós adquirimos força, nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos preparo, nós adquirimos
resistência para vencer o inimigo e para resistir no dia mal, para que quando tudo isso passar, quando esse dia mal vier na nossa vida, nós possamos permanecer firmes, né? Sem desanimar, sem desfalecer, firmes na palavra do Senhor Jesus Cristo, através da oração. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a importância de você, no seu devocional, ler a palavra de Deus. Eu gostaria também de usar uma outra passagem, de uma outra carta do apóstolo Paulo, que ele escreve em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, que diz assim: Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em quem creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações, né? Aqui o apóstolo Paulo falando ao jovem Timóteo a importância dele permanecer na palavra de Deus. No versículo 14 ele diz assim: quanto a você, continue firme na verdade. A importância de nós continuarmos, irmãos, firme na verdade é que muitas vozes no mundo estão falando sobre essa palavra de Deus, mas estão confundindo muitas pessoas. Muitas mentiras estão sendo ditas, sendo usada a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você lê a palavra de Deus, ao invés de tão somente ouvir pregações e ouvir tantas coisas por aí, é necessário que você leia a palavra do Senhor Jesus Cristo. É necessário que você, no seu tempo devocional, busque conhecimento lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Leia a todo tempo a palavra do Senhor para que você possa estar firme, para que você possa também não ser enganado, para que você possa conhecer a verdade, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará, para que você não venha ser aprisionado, para que você não venha ser enganado, né? Por nenhum falso testemunho, por nenhuma mentira que está sendo dita. Tantas mentiras, tantas coisas, tantas vozes, tantas pregações estão sendo ditas nos dias de hoje, usando a palavra do Senhor para enganar, para roubar o seu povo, né? Para fazer coisas erradas através da palavra de Deus. No versículo 15, ele diz que você adquire salvação e sabedoria. E diz assim: desde menino você conhece as Escrituras, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Nós sabemos que através da palavra de Deus nós adquirimos fé em Jesus Cristo e reconhecemos e sabemos que Ele verdadeiramente é Deus e que Ele é o nosso Salvador. Através da leitura da palavra do Senhor nós adquirimos sabedoria. Através da palavra do Senhor nós teremos certeza de salvação para nossas vidas. No versículo 16 ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ainda que muitas pessoas nos dias de hoje tentem colocar dúvidas em nossas mentes, dizendo: será que talvez não houve alguma manipulação nesses livros? Será que alguém não escreveu algo para enganar e manipular, né, o povo de Deus, aqueles que acreditam na palavra, aqueles que acreditam em Jesus Cristo? Mas o apóstolo Paulo vem dizer que toda a palavra é inspirada. E mais ainda, ele diz também que nós não devemos dar ouvido a outro tipo de evangelho. Ele diz que até mesmo anjos de luz desçam do céu para anunciar um evangelho diferente daquilo que foi pregado pelo Senhor Jesus Cristo, que nós não devemos considerar, e pelo contrário, devemos considerar essa pessoa anátema, que quer dizer maldita, porque está usando a palavra de Deus para enganar e para mentir. E no versículo 17 ele diz: e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto
para fazer todo tipo de boa ação, né? Te torna preparado para fazer a obra de Cristo, né? Jesus Cristo falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como é que você pode fazer isso se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não estamos capacitados, preparados para anunciar o evangelho, para pregar a palavra de Jesus Cristo, para pregar a verdade sem engano, sem erro, sem confusão? Nós precisamos ter o nosso tempo devocional, nós precisamos ter o nosso momento de oração, nós precisamos também ter o nosso momento de leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo, para que nós estejamos prontos para anunciar esse evangelho que um dia salvou a minha vida e com certeza quer salvar a vida daquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos chegando ao fim dessa lição. Eu quero agradecer a você, quero pedir a Deus que te dê tempo, quero pedir a Deus que te dê força para se levantar, para deixar de fazer tantas coisas, para ocupar o seu tempo com tantas coisas e dedicar um momento da sua vida para o Senhor Jesus Cristo, um momento da sua vida para orar ao Senhor e para ler e para conhecer a sua palavra e para conhecer a Jesus Cristo cada vez mais e mais, né? Um dos pós-reformadores chamado John Wesley, ele dizia o seguinte: nunca deixe passar um dia sem separar pelo menos 1 hora para o seu tempo devocional, né? Nunca deixe passar um dia sequer sem ter um momento de oração, sem ter um momento de palavra junto com Jesus Cristo para poder aprender dele cada dia mais e mais. Eu quero agradecer a você. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar o seu joinha. Nós somos da Igreja Fonte da Vida, aqui do Boqueirão. Que Deus possa abençoar a sua vida e assim que nós retornarmos, né, dessa quarentena, desse tempo parado, né, nós estaremos com nossos cultos normalmente aqui na Igreja Fonte da Vida. E por falar nisso, né, nesse tempo de quarentena, já que muitas pessoas estão em casa, faça isso. Separe um tempo da sua vida, não fique passando tempo maratonando a Netflix, mas separe um tempo para o Senhor Jesus Cristo, para as suas orações e para a leitura da palavra de Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar mais uma vez por você e agradecer ao Senhor Jesus Cristo por esse momento. Bendito Deus, eu te louvo, te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos escolheu e nos separou para que pudéssemos ouvir a tua palavra neste momento, ó Pai. Que através da minha vida o Senhor possa, Deus, realmente tocar os corações daqueles que ouviram e daqueles, Deus Pai amado, que estavam desanimados, daqueles que estavam parados e daqueles que estavam sem tempo, Deus, para fazer esse momento devocional. Que eles possam, Deus, através dessa palavra no dia de hoje, se levantar, né, e fazer, Deus Pai amado, achar um momento, achar um tempo para que possa se dedicar à tua palavra, para que possa te buscar em oração pela vida dele, pela vida também dos nossos irmãos, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, Pai amado, que precisa, né, de oração, precisa, Deus, realmente de força nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando. É que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus, ó Pai. Amém.